mais uma vez bom dia. Vamos continuar aqui o nosso curso de ondulatória. Agora a gente já vai para a parte de ótica geométrica, tudo bem? Vamos falar um pouco sobre ótica geométrica. É parte da física que estuda os fenômenos com participação da luz e interpreta suas propriedades, certo? Então todo e qualquer fenômeno que envolve a luz, que busca compreender o comportamento da luz em um meio qualquer, por exemplo, né? Então, essa parte da física, quem é responsável é justamente a ótica geométrica, tudo bem? Então a gente vai ver vários fenômenos físicos com a participação da luz, certo? Que é de suma importância até mesmo no nosso dia a dia, né? Uma vez que a gente precisa muito, né, do campo visual para a gente fazer as nossas atividades no dia a dia, né? Então, como é que esse fenômeno acontece, né, na nossa visão, né? Acontece sobre os materiais, certo? Porque a luz, ela, no caso, ela se propaga de forma tridimensional, como a gente já discutiu. Então, desde da incidência da luz da sua fonte até chegar aos nossos olhos, acontecem vários fenômenos físicos, certo? E um deles que acontece, que é um dos principais também, é a reflexão da luz. A gente já falou um pouco sobre reflexão, mas agora a gente vai falar especificamente da reflexão da luz, tudo bem? A reflexão da luz ocorre durante a propagação da luz em um único meio, certo? Então, vamos pensar aqui novamente, eu tenho aqui uma superfície qualquer, e aqui eu tenho a incidência da luz, por exemplo. Pega aqui uma incidência da luz nessa direção, tudo bem? Aqui sobre a superfície eu vou projetar aqui uma normal, certo? Aí eu vou ter a reflexão, tudo bem? Veja, como a gente já discutiu em aulas anteriores, que a reflexão ela acontece muitas das vezes, né, não de forma isolada, certo? Mas a gente tem que estudar uma por uma, fenômeno por fenômeno, para poder compreender o que acontece no geral, certo? E quando a luz incide principalmente no meio, por exemplo, como a água, vamos pensar que é água aqui embaixo, né? Então parte dela se refrata e parte dela é refletida, certo? No que diz respeito a essas superfícies, né, principalmente superfície líquida, o que nós observamos é uma reflexão total, tá, pessoal? Não uma reflexão difusa. Então por isso que nessas superfícies, na maioria das vezes, esse ângulo de incidência aqui é igual ao ângulo de reflexão, tudo bem? Vamos pensar que aqui está saindo do ar e está permanecendo no ar, né? Vou imaginar que está acontecendo isso, tudo bem? Certo? Então, a questão da reflexão é muito importante, porque é através dela que os feixes de luz chegam aos nossos olhos, né? E claro, quando chega lá, principalmente na nossa retina, né, gera impulso nervoso e passa por todo o sistema nervoso até chegar no sistema nervoso central, que vai fazer a interpretação daquela imagem que você está vendo ali. Então, feixe de luz que chega aos nossos olhos. Esse feixe de luz foi refletindo várias vezes, né, numa velocidade surpreendente, que é em torno de 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, até chegar à sua retina, tudo bem? E fazer a devida interpretação daquela imagem, certo? Então, a gente parte sempre desse fenômeno aqui, fenômeno de reflexão da luz, tudo bem? Nesse caso, como a gente já discutiu, trata-se de uma reflexão total, certo? É uma particularidade, reflexão total, tudo bem? Mas a gente pode pensar também numa reflexão difusa. Vamos pensar aqui
uma superfície totalmente rugosa, certo? Onde a luz ela incide sobre essa superfície. Então veja, pegar um feixe de luz aqui, ele vai bater na superfície e vai nessa direção. Outro feixe de luz pode bater nessa superfície aqui e nessa direção. Aí quando a gente vai traçar as normais, né, que é sobre a superfície, a gente verifica que os ângulos são diferentes, né? Aqui é muito diferente. Eu posso pensar num feixe de luz sentido aqui também, certo? Ele fazendo isso, tudo bem? Então, a gente caracteriza esse tipo de reflexão como reflexão difusa ou reflexão imprópria, né? Reflexão difusa ou reflexão imprópria, tudo bem? Certo? Também a gente ouve falar nesse termo. Vou ficar só difuso, tudo bem? Então veja, o feixe de luz passa por várias reflexões até chegar na nossa retina, para a gente fazer a devida interpretação da imagem, certo? Então, veja que é fundamental começar com esse fenômeno físico, tudo bem? Claro, a gente tem que saber que esse fenômeno acontece de maneira que a propagação da onda, ela se dá pelo único meio, pelo mesmo meio de incidência, certo? A reflexão ocorre pelo mesmo meio de incidência. Então aqui ela incidiu pelo ar, então permaneceu pelo ar. Se a gente pensasse que o feixe de luz seguiu a sua propagação por um meio diferente, aí a gente já não tem mais reflexão, a gente tem refração, que a gente vai ver mais adiante. Tudo bem? Certo, pessoal? Então, 2 minutos aí para vocês copiarem rapidinho, que a gente já vai avançando aqui para outras definições, certo? A gente vai falar sobre fonte luminosa, fonte iluminada, certo? Vai falar sobre reflexão seletiva, que é aí que se dá a questão da cor dos objetos, certo? E entre outros fenômenos cujo leva em consideração, né, a participação da luz, tudo bem? Então, pessoal, vamos seguir aqui falando o que seria fonte luminosa e fonte iluminada, tudo bem? Então a gente tem que saber distinguir uma fonte de outra, certo? Fonte luminosa são fontes de incidência da luz, no caso que ocorre a incidência da luz, tudo bem? Então a gente pode pensar como exemplo a lâmpada, por exemplo, pode ser uma fonte luminosa, os próprios sol pode ser uma fonte luminosa, certo? O que mais? Então qualquer corpo que de alguma forma está acontecendo alguma reação ou alguma conversão de energia, né, que possivelmente possa de lá ser incidida ali, né, iniciar a propagação da luz, então de lá aquele corpo ele pode ser uma fonte luminosa, tudo bem? O que seria fontes iluminadas? São fontes que refletem a luz incidida de uma fonte luminosa. Então, se eu pegar aqui qualquer fonte a qual não ocorre esse processo, que pode ser através de uma reação, né, uma explosão ou então de transformações de energias, certo? Então, o corpo ele só reflete ali a luz que incidiu sobre ele, então a gente pode definir aquele corpo como uma fonte iluminada, né? Um exemplo mais clássico é a própria Lua. A Lua ela é uma fonte iluminada, né? O Sol ele incide raios de luz e chega na Lua. Então a Lua, ela, no caso pela sua geometria ali, também pela sua composição, ela reflete essa luz e chega até aos nossos olhos, tudo bem? Então a Lua é considerada uma fonte iluminada,
Assim como qualquer outro objeto dentro da nossa casa, ou então qualquer outro objeto que possa estar fora da nossa casa, certo? Que de alguma forma eles não esteja sendo responsável por incidir a luz, mas sim a gente está vendo aquele objeto porque está refletindo a luz, tudo bem? Então a questão da reflexão da luz sobre objetos, em objetos, a gente pode definir como uma fonte iluminada, tudo bem? Então aqui como exemplo eu tenho fontes luminosas. Tem o que, pessoal? Fontes luminosas. Eu posso ter o próprio, vou colocar aqui, o próprio sol, uma lâmpada, O que mais? Será que eu tenho mais exemplos? Enquanto só isso. Fontes iluminadas. Tá. Fontes iluminadas, eu posso. A lua é uma fonte iluminada. Ou qualquer outro objeto, né? Vários objetos também. Que refletem a luz. Tudo bem? É fácil, né, pessoal? Distinguir uma coisa da outra, certo? O que seria uma luz monocromática? Já que a gente está definindo algumas coisas aqui, né? Seria uma luz monocromática, pessoal. É uma luz que ela possui uma única frequência na sua composição. A gente pode pensar dessa forma. Porque quando a gente pensa na luz, ela pode ser policromática ou monocromática, certo? A policromática, eu costumo logo fazer essa distinção, ela possui vários feixes de luz com diversos tipos de frequência, certo? Então, a composição de uma luz policromática é a composição de vários feixes de luz com diversos tipos de frequência, certo? A monocromática não, ela possui somente um tipo de luz, certo? Pode ser uma luz azul, uma luz vermelha, uma luz amarela, que possui uma frequência específica, certo? Então, quando pensar em luz monocromática, é uma luz, certo? Que possui uma única frequência, a gente pode dizer assim, pode pensar dessa forma, tudo bem? Monocromática, ela é constituída por uma única por um único feixe de luz, por um feixe de luz, por um feixe de luz de frequência específica ou de frequência única, né? Certo? É constituída por um feixe de luz de frequência única, tudo bem? Enquanto a luz policromática seria o quê? É constituída por feixes de luz que frequências distintas.
frequências distintas, certo? Como a luz branca, por exemplo, a luz branca, ela possui praticamente todas as luzes, os feixes de luzes que constituem o espectro visível, certo? Então a luz vermelha, laranjada, amarela, verde, azul, anil, violeta, certo? Então todos os feixes de luz podem constituir a luz branca, certo? Então a luz branca é uma luz policromática, bem? Enquanto a luz monocromática é constituída por um único tipo de luz, certo? Um único feixe de luz, uma única frequência, certo? Então ali eu posso dizer que é uma luz monocromática, tudo bem? Então veja, o que a gente vamos ver mais adiante? Vamos ver que através dessa constituição do espectro visível, que eu vou apresentar para vocês o espectro também, espectro visível da luz, né? Na verdade é o espectro visível que corresponde à própria luz, certo? Veja, de lá a gente pode verificar como é que os materiais absorvem esses feixes de luz, tudo bem? Então, daí a gente define o que é cor, basicamente, porque quando um corpo, né, ele recebe uma luz monocromática, por exemplo, ele recebe uma luz monocromática de cor azul, mas o corpo ele é verde, então ele não vai refletir esse azul, ele vai absorver o azul, certo? Então quando você está em um laboratório, uma coisa que possa te dar a possibilidade de você incidir uma luz azul sobre um corpo verde, por exemplo, você não vai conseguir enxergar o corpo azul, vai enxergar algo com ausência de luz, que é o próprio escuro, né? Certo? Então, daí a gente tem a sensação de que aquilo, né? Que de fato o corpo ele está da cor preta, ele é da cor preta. E existe toda uma discussão se o preto existe ou não, porque de fato o preto ele é justamente a ausência da reflexão dos feixes de luz, de qualquer feixe de luz, certo? Então aí você não observa. Então existe essa propriedade dos corpos, que eles recebem o feixe de luz, mas ele só vai refletir aquele feixe que tem a mesma frequência do corpo, certo? E no caso, vamos pensar no corpo que é da cor verde, ele só vai refletir o feixe verde. Aí chega nos nossos olhos e a gente interpreta que o corpo é verde. Mas se for incidido uma luz azul sobre o corpo verde, certo? Em uma câmara escura, por exemplo, foi incidido, a gente vai enxergar escuro, certo? A gente não vai enxergar nada, na verdade. Então não vai chegar feixe de luz a nossos olhos, certo? Porque o corpo verde ele absorve o azul, certo? Ele só reflete o verde, tudo bem? Então existe toda essa questão da reflexão seletiva dos corpos, certo? E, de fato, está relacionado com a compreensão que nós temos de cor, tudo bem? Então a gente vai ver mais adiante isso, numa copiada aí rapidinho, 2 minutos, para a gente seguir adiante falando sobre esse tipo de fenômeno. O fenômeno com a participação da luz, tudo bem? Vou pensar aqui no mascar, a frequência sobe, né? Vou pensar aqui, violeta, anil, azul, e mais, verde, amarelo, laranjado. Acho que nem eu utilizo mais esse termo, mas manteiga aqui, laranjado e vermelho. Certo?
Então, pessoal, no que diz respeito ao espectro visível, o que podemos considerar é o quê? Veja, esse é o espectro visível: vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Tudo bem? O que podemos pensar a questão da frequência? A frequência, ela aumenta nesse sentido aqui, certo? A frequência aumenta nesse sentido. A gente já discutiu o que é frequência, né? Então, se a gente pensar na questão da frequência, cada luz, né? Vamos pensar aqui no vermelho. O vermelho, ele, só por uma questão de comparação, ele oscila dessa forma. Enquanto a violeta vai oscilar dessa forma aqui. Certo? Então, a oscilação, vou pensar aqui do vermelho, em comparação da luz violeta, certo? A oscilação da luz violeta é muito maior, certo? Então isso está relacionado com a frequência, né? Que é o número de oscilações por segundo. O número de oscilações por segundo, isso determina a frequência. Então a gente verifica que as oscilações acontecem, né, em grande quantidade aqui na luz violeta, em comparação à luz vermelha, acontece em menor quantidade em um certo tempo de análise aí de propagação de ambas as ondas, tudo bem? Certo? Então, isso acarreta em que, pessoal? A luz, ela tem uma particularidade também muito interessante, certo? Porque a energia com que ela carrega durante a sua propagação, ela está diretamente relacionada com a frequência, certo? Então, quanto maior essa frequência, certo, da luz, maior a energia também. Então, eu posso pensar aqui, ó, vou colocar também aqui a questão da energia, tá? A energia, ela aumenta nesse sentido aqui, certo? Tudo bem? Então, é por isso que quanto mais o tempo passa durante o dia, certo? Mais perigoso fica para a gente tomar um banho de sol, por exemplo, ou ficar exposto ao sol. Por quê? Porque as ondas que vão ser incididas, certo? Elas vão, no caso, vai aumentando de frequência, né? O vermelho, por exemplo, ele passa facilmente, certo? Na atmosfera da Terra, mesmo porque ele exige um certo ângulo para passar. Então, por isso que o pôr do sol, ele é avermelhado e depois ele fica alaranjado, certo? Então, ali a gente percebe que a frequência está aumentando aí, certo? Aí depois fica amarelo. No momento do pôr do sol já fica amarelo, certo? Ocorre o verde, é o verde muito difícil de acontecer, mas pode ser que você, em um momento especial, você possa ver o pôr do sol verde, tá? Mas aí, depois, na questão da luz, as ondas começam a se prevalecer, certo? Você não enxerga o azul, é difícil enxergar o azul, fenômenos, para você enxergar a luz emitida do sol, o azul, mas ele está, nesse momento, lá com mais 11 horas da manhã, meio-dia, ele está em grande incidência, certo? Então veja, a frequência do azul ele é muito maior que as outras ondas, tudo bem? Então, quanto maior a frequência, maior a energia, então maior vai ser o dano causado na pele, por exemplo, da pessoa que está ali exposto ao sol. Então tem que ter cuidado nesse sentido. Aí depois vem o anil violeta, certo? E ainda por cima, no que diz respeito à incidência de ondas pelo Sol, né, pelas reações que acontecem lá no Sol, acima do ultravioleta, acima do violeta você tem o ultravioleta, certo? Porém, ele não está no espectro visível, certo? Vou colocar aqui em cima. Mais acima você tem ultravioleta, tudo bem? E aqui embaixo, abaixo do vermelho, você tem o infravermelho,
infravermelho, certo? Você tem o infravermelho, que é uma onda bem fraquinha, né? É abaixo do vermelho. Mas aqui acima da violeta você tem o ultravioleta. Então essa onda aqui, ela é incidida constantemente depois do meio-dia, 1 hora, certo? Ela incide diretamente sobre a sua pele. Então é uma onda bem perigosa, porque ela carrega consigo uma grande frequência e consequentemente uma grande energia, certo? Poderá incidir sobre a sua pele, sobre o seu corpo, tudo bem? Então é muito importante a gente pensar na questão do espectro para a gente entender alguns fenômenos que acontecem, né? Certo? Tudo bem, pessoal? Alguém quer falar alguma coisa? O que acontece com a questão do comprimento de onda, como a gente já viu, né? Veja, comprimento de onda, a gente vê que a velocidade da onda é o comprimento de onda vezes a frequência, certo? Vezes a frequência. Só que aqui a gente está discutindo somente o espectro visível. O espectro visível, a velocidade da onda é igual à velocidade da luz. Ela nunca muda, certo? Então, para cada tipo de luz, você tem uma frequência que, no caso, aumenta nesse sentido aqui, né? Certo? Então, veja, aqui é constante, velocidade não muda. Então, se aumenta a frequência, né? Se aumenta a frequência, o que acontece com o comprimento de onda? Se aumenta a frequência aqui, o comprimento de onda vai o quê? Ele vai diminuir, certo? Vai diminuir. Então, por isso que a onda violeta possui o quê? Uma oscilação muito maior, mas o comprimento de onda é como? É muito menor em comparação ao comprimento de onda, certo? De quem? Da onda vermelha, certo? Então aqui você tem um comprimento de onda para a onda vermelha, você tem quase aqui 2 comprimentos para a onda violeta. Então é muito menor também, por conta da frequência ser maior, certo? Então só para uma análise aí na questão do comprimento de onda. E no caso, o comprimento de onda, certo? Já é ao contrário o vetor, né? O vetor já aumenta nesse sentido, violeta, anil, azul, verde, tudo bem? Já aumenta aí o comprimento de onda, certo? Vamos falar um pouco sobre reflexão seletiva, tudo bem? O que seria essa reflexão seletiva? Então, pessoal, vamos falar um pouco sobre o que seria a reflexão seletiva, certo? A reflexão seletiva ocorre nos materiais refletindo a luz que corresponde à mesma frequência da superfície, certo? Então, vamos pensar na luz, ela tem uma certa frequência. Se ela incidir sobre um corpo que de alguma forma vibra a mesma frequência que a luz, esse corpo né? Ele vai refletir esse feixe de luz, certo? Isoladamente. Ou seja, as ondas com frequências distintas da superfície do material são absorvidas. Então é daí que está relacionado a definição de cor, certo? Porque o que nós observamos é justamente a luz que foi refletida pelo material. E a luz que é refletida pelo material, principalmente pela superfície do material, certo? É uma luz que está na mesma frequência do material, da superfície, no caso, certo? Então veja, vamos pensar aqui na situação em que você tem material azul, aí
eu vou incidir sobre ele um feixe de luz vermelho, certo? Vermelho, azul, tudo bem? Então o que esse material faz? Então veja, esse material ele vai absorver esse vermelho, ele não vai refletir, certo? Porque são frequências distintas, tudo bem? Agora se eu tenho material em azul, certo? Um exemplo aqui, eu incidi uma luz azul também, certo? O que vai acontecer? Esse material ele vai refletir a luz, certo? Aí vai chegar aqui nos nossos olhos, a gente vai, né, visualizar o azul, tudo bem? Certo? Da mesma forma, a gente pode fazer para qualquer outro tipo de material, para qualquer outras situações, né? O material de ter uma superfície, por exemplo, uma superfície amarela, certo? A gente incide uma luz monocromática no material, a gente não vai enxergar nada, certo? Mas quando a gente incide uma luz monocromática amarela, a gente vai enxergar o amarelo porque o material ele vai refletir, né? Aquele feixe de luz amarela chegar nos nossos olhos, a gente vai fazer a devida interpretação, tudo bem? Certo? Então vamos colocar aqui, a questão da reflexão seletiva está relacionada com a definição de cor, certo? E daí que a gente interpreta que se o preto ele de fato ele existe, sim ou não. Então, pelo menos na minha compreensão, né, o preto ele não existe. O preto é a ausência de feixe de luz que chega aos nossos olhos, certo? Tudo bem? Então aqui a reflexão seletiva, né, está relacionada com a definição de cor, tudo bem? Definição de cor, certo, pessoal? Tudo bem? Entenderam aí essa questão da reflexão seletiva? Então a questão seletiva ela está relacionada com o que definimos por cor, né, dos materiais, né, de tudo que está ao nosso redor, certo? E de fato o que incide sobre algum corpo que não reflete luz, certo? Então de fato ali a gente pode definir que é o preto, tá? Porque a gente pode sempre definir, né, as coisas, mas a ausência de feixe de luz que chega aos nossos olhos, isso define a cor preta, tá bem? Mas em outros casos, alguns colegas físicos dizem que o preto, ele, como é ausência de cor, não chega aos nossos olhos, né? Ao feixe de luz, então essa cor não existe. Então isso vem de uma definição, né? Que todos nós poderemos definir da maneira como quisermos essa questão, tudo bem? Certo? Beleza? Alguma dúvida, pessoal, sobre de respeito a essa questão da reflexão seletiva, certo? Tudo bem? O que é refração? Refração não estudou. Isso, a gente ainda vai falar ainda sobre refração. É porque a gente está preso a fenômenos, né, relacionados com a reflexão, certo? A gente ainda vai definir o que é refração para poder estudar vários fenômenos que estão relacionados com a refração também, certo? Mas eu vou logo adiantando para vocês que a refração é justamente o quê? É justamente
a propagação, na verdade, ocorre durante a propagação, principalmente a refração da luz, durante a propagação do feixe de luz, onde ele muda de meio. Então ele incide no ar e vai na água, por exemplo, e vai para a água, né, o feixe de luz. Então ali já está ocorrendo a refração, tudo bem? Mas quando ele reflete, né, incidido do ar e volta para o mesmo meio, certo? Na verdade ele ainda continua a sua propagação durante o mesmo meio, então ali provavelmente está ocorrendo a reflexão, tudo bem? A gente vai chegar lá, a gente vai estudar com detalhe o que seria essa refração, tudo bem? Então vamos falar um pouco sobre o campo visual, espelho plano, certo? Como é que se dá essa questão do campo? Porque, principalmente no que diz respeito ao feixe de luz, a gente faz uma análise muito geométrica, né? Então a gente parte do feixe de luz, principalmente quando a gente verifica ali um espelho, por exemplo, que reflete uma reflexão total, a gente parte da geometria para a gente ter uma análise do campo visual, né? Certo? E em espelhos planos também acontece da mesma forma. Entendeu? Então, pessoal, vamos falar um pouco sobre o que seria campo visual em espelhos planos, tudo bem? E aí a gente tem uma ideia de como é que a gente pode projetar os feixes de luz, certo? Porque aí, como se trata de espelhos planos, a gente pode sempre pensar em uma reflexão total, certo? Dos feixes de luz, para a gente verificar, né, como é que se pode localizar, por exemplo, a imagem real da imagem virtual. Principalmente quando a gente está, né, diante do espelho, né? Como é que a gente pode pensar a questão da imagem, tudo bem? Certo? Então vamos pensar no seguinte, vamos pensar que eu tenho uma lâmpada bem aqui, essa é uma lâmpada comprida, né? Vamos pensar que o observador está bem aqui.
aqui é o olho do observador, tá, pessoal? Se fazer um olho direito, parece uma aranhazinha, mas esse aqui é um olho, tá, pessoal? Eu sigo só em cima, né? Certo? Cima e baixo, né? Enfim, tô dando uma cara aqui, tá? Veja, isso aqui é o feixe de luz. Na verdade, isso aqui é a fonte iluminada, né, pessoal? Então vamos pensar na fonte que está iluminando e como é que chega aos nossos olhos. Nossos olhos a gente pode considerar como algo pontual, certo? Então aqui eu posso pensar em separar aqui, né, essa extremidade da luz, posso separar assim, certo? E aqui, daqui, eu posso verificar um ponto onde vai seguir a propagação, uma reflexão total, certo? Vamos pensar aqui separando, como é que fica? Vou traçar aqui sobre o olho, então aqui eu vou pegar o meio, certo? Aqui, vou pensar aqui uma distância, uma metade seria esse aqui, certo? Bem, vou traçar direito. Uma metade, mais ou menos, seria isso aqui. Tá? Então, a gente segue com a propagação sobre o ponto. Então, vou pensar aqui. A propagação é essa. Segue a propagação para lá. O feixe, nesse ponto, ele vai bater nessa posição e vai seguir para o feixe. Vou fazer de vermelho, né, pessoal? Vou fazer de vermelho. Bate aqui. Tá? Então segue nessa direção. Veja, os espaços, esses espaços aqui são iguais, tudo bem? Então aqui eu tenho espaço, posso até denominar aqui a distância D. Isso aqui é uma distância D também, certo? Então tem que ser geometricamente perfeito esse feixe de luz que chega aos nossos olhos, tudo bem? Da mesma forma, eu posso pensar na luz que sai desse ponto aqui. Como é que fica isso? Certo? Então aqui, já estou pensando na metade, né? A metade da luz que chega nesse ponto. Vou pensar aqui na metade. Pensar aqui. Ponto. Metade vai ser o quê? Não vai ser isso aqui não. Vamos pensar aqui. Continuidade de propagação. Vamos pensar primeiro na questão do que é projetado. Veja, se aqui eu tenho um espelho, esse espelho aqui, eu projetei, certo? Então, a gente segue com uma, como é que se diz? Um prolongamento do feixe de luz, tudo bem? Prolongamento na mesma direção, aqui. Então aqui o que eu vou observar o que? Vai ser o ponto, esse ponto que está incidindo da própria fonte, certo? Ponto aqui, tudo bem? Se eu for pensar no outro ponto, como é que fica? O outro ponto ele vai ser algo que vai ser traçado. Vou pegar o mesmo tamanho aqui, ó. Ah, é isso aqui mesmo. No outro ponto, o que vai ser observado vai ser isso aqui, ó. Vai ser um prolongamento também, certo? E vai chegar até os nossos olhos, tudo bem? Então veja, é aqui que tem um ponto de encontro. Então esse ponto aqui é o que vai chegar lá. Então aqui não é prolongamento mais, certo? Vou colocar aqui de novo. Ó, então aqui já vou
preencher novamente. E aqui já vou refletir para lá. Vamos ver. Tudo bem? Agora sim, ó. Veja que é um tanto quanto complicado fazer esses traços, porque a gente precisa de uma ideia de que o feixe, o primeiro feixe de luz que a gente interpretou, ele vai ter um certo prolongamento, vai ter uma distância da própria fonte, aí você traça novamente o prolongamento para ver aonde que vai bater o feixe no outro ponto, certo? Aí eu vou ter uma ideia de campo visual, tudo bem? Então veja, o campo visual que nós temos é esse aqui. Na verdade, o campo visual que nós temos é esse aqui, ó. É tudo isso aqui, tá? É o que a gente enxerga, certo? Esse é o nosso campo visual, tudo bem? O que nós temos para cá é o que? É todo um campo de imagem, certo? O campo real é o que está chegando aos nossos olhos, os feixes de luz, Então os feixes de luz que estão chegando é da fonte, certo? É do objeto. E os feixes, né, no caso, esse prolongamento vem da imagem. Na verdade, chega a imagem, né, para a gente só interpretar, certo? Tudo bem? Então veja que é uma questão bem geométrica para a gente analisar a questão do campo. E todas essas reflexões aqui, elas são reflexões totais, onde o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Tudo bem? Certo? Vocês conseguem fazer isso no caderno de vocês? Tente fazer aí com uma régua rapidinho, traça aqui no ponto, certo? Pega um ponto do objeto, traça para cima do olho do observador, tudo bem? Aí depois você pega o prolongamento, depois traça um novo feixe, e vem, né? Pode partir do prolongamento para poder você traçar até o outro ponto do objeto. Então eu tenho todo o campo visual, eu tenho esse aqui, para observar o objeto, que no caso é a sua imagem, né? Tudo bem? Vocês entenderam? Essa ideia de reflexão total, para a gente observar o campo visual, certo? É muito importante. Então sempre pensar também na questão do prolongamento, tá? Sempre tem que fazer um prolongamento sobre a imagem, para poder você fazer a devida interpretação do campo visual. Acho que só uma vez que eu vi uma questão no Enem sobre o verdadeiro campo visual, né? Em qual das alternativas corresponde a imagem acima, certo? Aí ele fez lá várias tracejadas, né, de campos visuais, aí você teria que marcar o correto, certo? Então, essa interpretação dos feixes tem que ser levada em consideração tanto o prolongamento quanto a incidência, tanto a reflexão total que ocorre, certo? Tudo bem? Pois bem, pessoal, vamos continuar aqui falando de refração da luz, certo? Trata-se de um fenômeno que ocorre durante a propagação da luz com mudança de um meio de refringência distinta, certo? Então, veja, mais uma palavrinha aqui que a gente tem que definir, que seria a refringência, né? A refringência está ligada com o índice de refração do meio, tudo bem? Ou até mesmo da luz, certo? Porque esse índice de refração está intimamente relacionado com a forma da luz, com o tipo de luz, certo? E não somente com o meio a qual a luz está se propagando, tudo bem? Então veja, primeiramente, a refração ela ocorre durante a propagação da luz, a qual há mudança de meio. Então vamos pensar que a luz vem do ar e vai para a água, né? No caso, nosso exemplo tradicional aqui,
certo? Então o que acontece com a luz? A luz ela vai, incide na superfície da água, certo? Então aqui a gente já traça uma normal para a gente verificar o que acontece. Só que acontece algo distinto, porque a luz ela não segue em linha reta a sua propagação, certo? Ela vai seguir com uma trajetória cuja direção é diferente. Então ela muda de trajetória quando muda de meio, certo? Então, muitas das vezes, principalmente quando acontece cujo meio é menos denso para o meio mais denso, certo? O ângulo, né, do feixe de luz, principalmente do feixe de luz, com a normal, ele diminui, certo? Então veja, eu tenho um ângulo de incidência que eu vou chamar de ângulo I. E aqui eu tenho um ângulo de refração que eu vou chamar de ângulo R. Veja, nesse caso, o ângulo de incidência é maior que o ângulo de refração. Tudo bem? O ângulo de incidência é maior que o ângulo de refração. Por que isso acontece? Porque, primeiramente, que há uma situação natural de mudança de trajetória. Mas, quando o meio é mais denso, a luz ela tem à sua frente uma certa resistência. Por exemplo, aqui o ar ele tem uma resistência menor que na água. Só lembrando que a luz ela não é uma onda mecânica, ela é uma onda eletromagnética. Então o meio já é uma situação contrária do som, certo? No caso a luz ela se comporta ao contrário do som, porque o som ele é uma onda mecânica. Então quanto mais denso o meio, melhor para o som se propagar, tudo bem? Mas a luz não, ela trata o meio como se fosse uma certa resistência. Então o meio mais denso, maior é a resistência para ela se propagar. Então quanto maior essa resistência, certo? Quanto maior essa resistência do meio, menor vai ser a velocidade dela. Veja, é como se fosse, né, como se você fosse correr assim, né, em direção a uma multidão. Então você está correndo livre, certo? Você tem uma certa velocidade, mas quando você começa a ver várias pessoas na sua frente, essa velocidade diminui, porque você tem que se esquivar das pessoas. Então essa resistência, a luz, ela trata o meio dessa forma, certo? Quanto mais denso ele for, maior a resistência do meio para a propagação da luz. Então a velocidade dela diminui, tudo bem? Isso implica dizer o quê? Que esse ângulo de refração está relacionado com a velocidade. Quanto menor o ângulo, menor a velocidade, certo? Então, primeiramente a gente vai pensar aqui uma situação oposta, certo? Como é que fica agora a luz saindo da água indo para o ar, né? Então vou pensar aqui que agora a incidência também da onde está saindo a luz, ela é muito importante. Eu vou colocar um solzinho aqui, porque é diferente, tá? Se eu fizer aqui a incidência da luz saindo da água, por exemplo, indo para o ar, eu tenho que pensar aqui numa trajetória aqui assim, certo? Essa incidência. Eu vou traçar aqui a normal. Vou traçar a normal aqui. Certo? Aí o que acontece? A velocidade da luz ela aumenta nesse caso, porque o ar ele é menos denso e é mais favorável para a luz se propagar no ar do que na água. Então a velocidade aumenta. Então esse ângulo aumenta, tudo bem? Esse ângulo aqui, ó, que é o ângulo de refração, ele aumenta nesse caso. E o ângulo de incidência é da onde partiu a própria feixe de luz, certo? A própria luz. Tudo bem? Então nesse caso aqui,
o ângulo de refração é maior que o ângulo de incidência, certo? Tudo bem? Então veja o que acontece ao contrário. Se a gente pensar na questão da refringência, ou do índice de refração, né? O índice de refração ele é dado como? Vamos pensar aqui como o índice de refração é definido por pensar aqui no índice de refração com uma letra grega chamada eta, tudo bem? Esse é quase parecido com o N, mas ele tem uma... Veja, o eta, ele é velocidade da luz sobre a velocidade da luz em um meio qualquer. Então aqui, o C é velocidade da luz no vácuo, tudo bem? E o V é a velocidade da luz em um meio qualquer. Isso que eu esqueci de definir para vocês. O C é a velocidade da luz no vácuo, tudo bem? E aqui o V é a velocidade da luz em um meio qualquer, certo? Então veja, quanto maior a velocidade, no caso da luz, menor é o índice de refração ou a refringência do meio, tudo bem? Ou então essa questão da refringência, certo? Então no caso aqui, quem vai ter o índice de refração maior? O ar ou a água? O que vocês acham? Quem vai ter um índice de refração maior? O ar ou a água? Responda aí, pessoal. Tem alguém aí ainda? Veja. Então, o que a gente percebe aqui é que a velocidade da luz em um certo meio é inversamente proporcional ao índice de refração. Então, quanto maior a velocidade, menor o índice de refração. Maior a velocidade aonde? No ar, certo? Então, o índice de refração no ar, certo? É menor que o índice de refração na água. Tudo bem? Porque quanto maior a velocidade, menor. Então, se aqui a velocidade é maior, então o índice é menor. Então, nesse caso específico aqui, o índice de refração do ar é menor que o índice de refração da água. Tudo bem? Certo? Entenderam aí a questão do índice de refração? E também podemos relacionar com o ângulo, certo? O ângulo de refração. Quanto maior o ângulo de refração, pensar aqui, colocar num chapéuzinho de ângulo. Quanto maior o ângulo de refração, maior é a velocidade. Tudo bem? Quanto menor é o ângulo de refração, menor a velocidade. A gente tem uma relação direta, certo? Com o ângulo. Isso implica a interpretar a lei de, né, a lei de Snell, né, que justamente estabelece aí uma relação entre os índices de refração de um meio a qual a onda incidiu ao meio que a onda refratou, tudo bem? Então aí existe essa relação entre os índices de refrações de um meio e outro meio, certo? E isso vai estar diretamente relacionado com os ângulos, né? De incidência e de refração, tudo bem?
veja, o que podemos pensar é que a velocidade da onda, certo? Velocidade da onda, vou até pensar aqui, velocidade da onda em um meio qualquer, vamos pensar. Em um meio de incidência, né? Em meio de incidência. Vamos pensar assim, em meio de incidência, ela está diretamente relacionada com o ângulo de incidência, assim como a velocidade, depois, quando aumenta ou diminui, está relacionada com o ângulo de refração, tudo bem? Mas veja, o que acontece com a velocidade acontece com o ângulo vice-versa. Isso a gente pode pensar que lá da lei da reversibilidade da luz, que é uma coisa que a gente não viu, mas é uma coisa bem simples, que a luz, a trajetória dela não muda se incidir da água para o ar ou do ar para a água ou vice-versa. Por exemplo, se a fonte estiver aqui, certo? Incidir nessa direção, ela vai estabelecer a mesma trajetória, tudo bem? Mesma trajetória, certo? Então é a questão da reversibilidade da luz, que a gente diz, certo? Então, veja, tanto de uma forma como de outra, o que vai mudar aqui, se for no sentido, vai mudar o ângulo. Aqui no caso vai ser o ângulo de refração, lá vai ser o ângulo de incidência, certo? E de outras palavras, o ângulo de incidência de refração está relacionado com o meio a qual a onda iniciou sua propagação ou refratou, no caso, certo? Então aqui a velocidade de incidência da onda, ela está diretamente proporcional não ao ângulo de incidência, mas sim ao seno do ângulo. Ao seno do ângulo de incidência, certo? Eu vou chamar de I, o ângulo I, certo? Esse ângulo I é que nem o ângulo θ, o ângulo alfa lá que a gente já estudou em planos inclinados, né? Tudo é ângulo, tá, pessoal? Tudo está lá no plano, lá na parte de trigonometria, certo? E pode tomar valores de 0 a 360 graus, certo? Dependendo da situação também, pode assumir valores maiores, mas aí a gente vai sempre uma relação para reduzir aquilo a uma proporcionalidade de 360 graus, certo? Mas enfim, veja, então, da mesma forma, o seno do ângulo, né, de refração é diretamente relacionado com a velocidade do meio de refração. Tudo bem? Da meio de refração. E o que acontece aqui, né? Quem é o índice de refração? O índice de refração é velocidade da luz no vácuo sobre a velocidade da luz em um meio qualquer, certo? Então, como é que a gente pode pensar aqui? Eu vou passar esse V multiplicando e o V da velocidade de refração multiplicando também vai ficar o quê? Velocidade de refração vezes o seno do ângulo de incidência igual velocidade de incidência vezes o seno do ângulo de refração, certo? Na verdade não era nem para ter feito isso, né? Porque aí já vai só confundir as coisas. Deixa eu só apagar aqui. A gente interpretou que é diretamente proporcional e a velocidade VI é o quê? O VI, se eu passar multiplicando, passar dividindo, vai ser a velocidade da luz sobre o ângulo, sobre o índice de refração, no caso o índice de incidência no meio. Assim, a velocidade de refração vai ser a velocidade da luz, através dessa relação aqui do índice de refração, sobre o índice de refração, que é onde a onda está refratando, né? É o símbolo do meio, no caso. Se eu for substituir aqui e aqui, eu vou ter o quê? Eu vou invertir, né? Vai ser invertido aqui a razão, a fração, certo? Então vai ficar como? Vai ficar o índice de refração sobre velocidade da luz vezes
seno do ângulo da refração é igual ao índice de refração, de incidência aqui de refração, vezes seno do ângulo de refração sobre a velocidade da luz. Aí eu cancelo essas duas quantidades, certo? E eu tenho a lei de Snell, tudo bem? Certo? Então eu vou cancelar aqui, eu vou só apagar, tá? Quando eu cancelar, eu vou ter isso aqui, vou ter a lei de Snell, tudo bem? Ah, professor, mas você não explicou por que é seno, poderia ser cosseno, tangente? Pessoal, existe uma demonstração para essa lei ser estabelecida também, mas a ferramenta matemática ela é um pouco mais avançada, a gente tem que utilizar do conceito de derivada, né, da velocidade da luz ali, que de alguma forma vai variar em uma certa fronteira, certo? De um meio para o outro, aí eu vou verificar as condições para que a luz refrata em um certo distante de tempo, certo? Ver essas condições mínimas para acontecer isso, né? E a gente estabelece essa relação aqui, tudo bem? Diretamente, certo? Mas através da interpretação da velocidade com o respectivo ângulo, nós também chegamos na relação, certo? Porque também se fosse o ângulo, o cosseno, né? Se fosse o cosseno, quanto maior o ângulo, menor o valor dele, certo? Então aí eu não tinha uma relação direta, tudo bem? Então a gente estabelece relações diretas com a variável se a gente trabalhar com seno e não com cosseno. Então aqui estabelece facilmente com o seno, certo? Aí com ferramentas matemáticas mais avançadas a gente chega na mesma relação, da mesma forma. Tudo bem, pessoal? Então aqui a gente verifica que o índice de refração, conhecendo o índice de refração, né, do meio a qual a onda está incidindo, começou a sua incidência, e esse ângulo, né, ali entre a normal e a trajetória da luz, né, você sabe o ângulo de refração, você tem o índice de refração do outro meio, tudo bem? No caso, o índice de refração do meio a qual a onda está refratando. Tudo certo, pessoal?